Oi, gente! Nós estamos falando sobre gestão do tempo. O primeiro ponto que nós falamos foi faça a sua lista. Agora nós iremos falar sobre o segundo ponto, ele é muito linkado ao primeiro, sobre fazer a lista. Seria estabelecer prazos realistas. Então você já tem sua lista, então você vai fazer seus prazos. Quando você for estabelecer prazos, seja realista. Não faça uma coisa muito folgada, mas também não faça uma coisa assim que é inatingível. Isso só vai te desencorajar. Entenda que tem certas coisas que se você começa dar um pouquinho mais de foco, se planejar, você vai estar blindado para os imprevistos. Todos nós temos imprevistos ao longo do caminho. Enquanto você está fazendo sua lista, desse tempo e se dá esse espaço para você conseguir mexer. Porque se por motivo algum você tiver algum imprevisto, você vai cumprir seus prazos. Saiba que o quanto antes você se planejar, o quanto antes você conseguir cumprir os seus deveres, mais espaço você vai ter para se proteger de fatores desconhecidos. Lá em Gênesis, no capítulo 49, existe uma oração onde o princípio de gestão de tempo é incutido. É incutido bem sutil, mas ela está lá. Em Gênesis capítulo 49, versículo 27 diz assim: Benjamim é o lobo que despedaça. Ele está orando sobre os 12 filhos que serão as 12 tribos de Israel. Benjamim, ele profetiza, é o lobo que despedaça. Pela manhã ele pegará a sua presa, e à tarde ou à noite ele repartirá no seu despojo. Aqui nós temos um conceito de tempo, manhã. Da mesma frase, o outro, tarde ou noite. Manhã representando a juventude, a noite representando a velhice. Ele diz: Benjamim é uma pessoa que entende os tempos, ele entende como fazer gestão de tempo. De manhã ele vai para caça. De manhã ele pega aquilo que precisa pegar, porque quando chegar a noite ele não vai conseguir caçar. À noite só lhe resta distribuir o despojo daquilo que ele conseguiu apanhar durante o dia. Tem muita gente que deixa para caçar à noite. Não deixa para depois o que você consegue fazer hoje. Você já sabe, você já escutou, é um dito popular, não deixe para amanhã o que você consegue fazer agora ou hoje. Isso é um princípio bíblico. Pela manhã você tem que caçar. É na tua juventude que você tem que ralar. Eu sei que muitos aqui são jovens, você tem que ralar. Não é quando você tá com 60, 70 anos. Quando você tiver com essa idade, você vai ter que repartir e deixar de herança aos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. A própria palavra fala que deixa uma herança para os filhos e para os filhos dos filhos é um homem abençoado. Quem sabe nessa aula você consiga ter essa ambição santa, tão divina de você construir um legado, uma herança para deixar para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Mas para fazer isso, você tem que entender que tem certas coisas que devem ser feitas e atacadas pela manhã, para que você tenha algo para repartir à noite. Faça a sua lista de maneira realista, mas tem certas coisas que você pode trazer urgência para esse momento de juventude, para velhice ou para o entardecer. Você tenha o conforto ou espaço para imprevistos e para até deixar um legado. Número 3, ele é bem importante, mas pare de multitarefar. O que é multitarefar? É o cara que quer fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo.
Às vezes nós pensamos que se nós estamos fazendo 4, 5 coisas ao mesmo tempo, nós vamos conseguir cumprir, executar mais coisas, mas na verdade isso é uma mentira. Já é cientificamente provado que a sua cabeça trabalha com muita mais rapidez e eficiência, ela é muito mais assertiva quando você foca em uma coisa por vez. Se você for analisar, muito mais desses empreendedores, desses que já estão na mídia, por exemplo, Steve Jobs, ele era contra multitarefar. Para eu conseguir cumprir tudo aquilo que eu posso cumprir num dia, eu tenho que atacar um item por vez. Aquela coisa, aquela pessoa que quer fazer tudo, infelizmente, mesmo se você conseguir cumpri-los, a qualidade com qual você vai executá-lo, ela se torna dividida ao longo do número de tarefas que você está envolvido. O gênio musical, Mozart, ele falava uma frase incrível que ilustra muito bem esses princípios. A maneira mais rápida de fazer várias coisas é fazê-las uma de cada vez. A maneira mais rápida de fazer várias coisas é fazê-las uma de cada vez. Número 4, muito importante, delegue suas responsabilidades. Delegue suas responsabilidades. Eu sei que isso daqui é um pouco difícil, dificilmente líder que gostam de ter o controle. Uma vez a gente escuta as pessoas falando, né? Ele fala que você pode ter controle ou você pode ter crescimento. Você não consegue ter os dois. Você vai ter que tomar uma decisão. O que você quer? Controle ou crescimento? Se você e eu, todos nós, temos o desafio que é desconfortável delegarmos as responsabilidades. Porque do ser humano ter o controle. O líder que quer ter o controle de tudo é um líder que vai se posicionar para sofrer com ansiedade. Você pode ter controle, mas não terá crescimento. Você pode ter crescimento, mas terá que abrir mão do controle. Você não consegue ter os dois. Coisa interessante desse líder que vai delegar é que é uma pessoa que não é fraca. Muitos pensam que delegar é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, delegar é um sinal de inteligência. Você que está me assistindo, você pode ser bom em muitas coisas. Se eu for honesta e sincera, eu sou bom em muitas coisas também. Mas uma coisa eu sei, eu não sou bom em todas as coisas. Você é bom em muitas coisas, mas é impossível você ser bom em todas as coisas. Por isso, delegar não é um sinal de fraqueza, é um sinal de inteligência. Quando você delega, você encontra menos estresse, menos ansiedade e você vai perceber mais produtividade. Delegar, na verdade, é um princípio bíblico. Moisés, ele não sabia delegar de cara. O seu sogro teve que ensiná-lo. E então ele traz esse conceito de administração e liderança, essa principal missão, delegar. Se você vê em Êxodo, capítulo 18, versículo 21 e 22, diz assim: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, que odeiam a avareza, que ponham sobre aqueles maiorais de 1.000, de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. Aí você já está vendo uma certa hierarquia. Quando você não vai delegar algo para uma pessoa, se você não conseguiu estabelecer os pré-requisitos para aquela pessoa. Antes de você começar a determinar, discriminar a categorias de responsabilidade e liderança, você fala homens capazes, homens tementes a Deus, homens verdadeiros e homens que odeiam a avareza. Essas 4 características são as características que ele já estabelece como pré-requisitos de líderes.
Baseados nessas 4 características, ele avalia a capacidade. Você tem a capacidade de cuidar. Então eu vou delegar essa responsabilidade pesadíssima sobre vocês. Você tem a capacidade para dar conta de 100 e eu vou delegar uma responsabilidade pesada para você. Você vai de 50 é menos pesada, de 10 é mais leve, é assim por diante. Esse conceito é bíblico. No verso 22 fala para que julguem esse povo em todo tempo, e será que todo negócio grave tragam a ti, e todo negócio pequeno o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles tornarão contigo. Então, se você é um líder que está cansado, estressado, quem sabe você pode reavaliar o quanto você tem delegado e se você pode delegar mais. E eu termino esse 4º princípio com esse comentário. Uma das coisas que eu mais amo sobre delegar é que quando você delega, você forma novos líderes. Você nunca vai formar novos líderes na teoria. Você precisa permitir com que os líderes novos ponham a mão na massa. E delegar é uma ótima maneira de fazer com que isso venha acontecer. Amanhã nós falaremos mais sobre os demais. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!